Durante 2 anos, líderes europeus seguiram uma linha retórica de desconexão da energia russa, frequentemente mais focada em discursos políticos do que em soluções práticas. A visão de uma Europa desvinculada do fornecimento de gás russo, inicialmente recebida com entusiasmo, logo revelou sua falha. Ao invés de implementar um sistema de energia eficiente e diversificado, a Europa se viu atolada em sanções que não surtiram o efeito desejado e contratos elevados com outros fornecedores, que não foram capazes de suprir a demanda com a mesma estabilidade e preços acessíveis. A análise de Pané não foi um simples desabafo, mas uma crítica pungente a um plano que, embora amplamente promovido, falhou em ser implementado de maneira eficaz. A realidade se mostrou clara. Sem o gás da Rússia, a Europa não pode competir de forma sustentável no mercado global. Por muitos anos, os gasodutos Nord Stream 1 e 2 foram os responsáveis por fornecer gás russo de forma contínua para a Alemanha, a maior economia da Europa. Esses gasodutos foram essenciais para manter a infraestrutura industrial do país. Contudo, com os ataques de 2022, 3 das 4 linhas foram danificadas, deixando uma linha intacta, mas fora de operação. Atualmente, essa linha remanescente é vista como a última esperança para evitar uma catástrofe energética, já que a Europa enfrenta uma escalada nos custos da energia e uma desaceleração industrial. O preço do gás nos mercados europeus triplicou desde a ruptura com a Rússia, resultando em sérios impactos tanto para as indústrias quanto para os consumidores, que lidam com contas de energia impagáveis. O que parecia uma decisão definitiva de cortar relações com Moscou agora é posto em dúvida. A possibilidade de reabrir os fornecimentos de gás russo está sendo discutida com seriedade. Aqueles que anteriormente clamavam por um fim definitivo na dependência energética da Rússia agora buscam maneiras de reintegrar o gás russo ao sistema europeu. Apesar da mudança de contexto geopolítico, Thomas Baris, membro do Bundestag, foi um dos poucos a admitir publicamente a mudança de direção, reconhecendo que a Alemanha poderia em breve voltar a comprar gás da Rússia. Essa nova dependência não se limita ao gás, pois Ralf Niemeyer, chefe do Conselho Alemão para a Construção e Soberania, destacou que o gás russo continua sendo mais econômico e confiável em comparação com alternativas como o gás natural liquefeito, GNL. Embora as importações de GNL dos Estados Unidos tenham aumentado, os preços elevados e o fornecimento irregular tornaram essa alternativa muito menos viável. A construção de terminais flutuantes de GNL e a necessidade de novas tecnologias custaram bilhões, mas os resultados não foram suficientes para substituir a estabilidade do gás russo. Com a infraestrutura existente e os preços competitivos, o gás russo continua a ser a solução mais econômica e prática para a Europa. O sonho da Europa em alcançar uma autonomia energética, um ideal alimentado por promessas de independência e redução da dependência de fontes externas, revelou-se uma ilusão mais complexa do que se imaginava. O continente, que inicialmente acreditava ser capaz de cortar laços com a Rússia e diversificar seus fornecedores de energia, agora se vê, silenciosamente, enfrentando as consequências de suas ações, buscando uma maneira de reverter a separação com Moscou e restabelecer um fornecimento de gás seguro e estável. As implicações desse fracasso não se limitam à economia, mas também refletem a mudança nos equilíbrios geopolíticos e as dificuldades da União Europeia em alinhar seus objetivos energéticos com suas ambições políticas. Patrick Pané, CEO da Total Energies, foi um dos primeiros a alertar publicamente para o risco iminente que a Europa enfrentava caso não conseguisse resolver a crise energética. Ele destacou que a sobrevivência da indústria europeia, que representa uma parcela significativa da economia do continente, depende diretamente do restabelecimento do fornecimento de gás russo. A crise de energia, que afeta desde pequenas empresas até grandes indústrias, como a automotiva e a de produtos químicos, tem o potencial de levar a uma recessão profunda, o que poderia gerar uma onda de desemprego e descontentamento social, alimentando ainda mais as tensões internas da União Europeia. A lição que foi duramente aprendida é que a dependência
dependência da Rússia nunca foi realmente quebrada, apenas alterada. Em vez de se libertar da influência russa, a Europa acabou trocando uma dependência por outra, agora mais cara e instável, sujeitando-se a novos centros de poder, como os Estados Unidos e outros fornecedores de gás natural liquefeito, GNL, cujos custos são elevados e os fornecimentos não tão confiáveis. Em sua tentativa de desvincular-se da Rússia, a Europa acreditou que poderia se posicionar como um líder independente, uma região capaz de se sustentar sem depender de um único fornecedor, principalmente da Rússia, uma potência com a qual suas relações geopolíticas estavam cada vez mais tensas, o que começou como uma tentativa de cortar os laços com o passado geopolítico da Europa agora, se transformou em um esforço sem precedentes para voltar ao ponto de partida, tentando restabelecer o que antes foi considerado um relacionamento de dependência perigosa. No entanto, as sanções e as políticas rígidas da União Europeia, impulsionadas pelo desejo de proteger sua soberania, não impediram que os mercados de energia continuassem a depender do gás russo. O resultado dessa estratégia falha é uma vitória silenciosa de Vladimir Putin, que, sem declarar uma vitória explícita, vê seu poder de influência sobre a Europa consolidado, principalmente por meio do controle do fornecimento de energia. Cada metro cúbico de gás russo que volta a fluir para o continente europeu é um lembrete do poder geopolítico da Rússia, que, apesar das sanções e dos esforços para diminuir sua influência, continua sendo uma peça fundamental na infraestrutura energética do continente. As consequências políticas dessa dependência são amplas. A Rússia, ao ter sua energia renovada nas redes europeias, reforça sua posição como um ator-chave no cenário global, algo que a Europa não antecipou em sua busca por autonomia energética. Além disso, a questão energética está profundamente entrelaçada com a segurança e a estabilidade política da União Europeia. O fornecimento de gás russo, que muitos na Europa tentaram abandonar, acaba sendo a chave para a estabilidade econômica e, por consequência, para a estabilidade política da região. Em uma época em que a competitividade da Europa no mercado global é cada vez mais pressionada por custos elevados de energia, a decisão de reverter a separação com Moscou não se dá apenas por uma questão de conveniência, mas por uma necessidade pragmática de garantir a sobrevivência de seu modelo econômico e social. A geografia e o tempo, de fato, estavam a favor da Rússia, que com sua vasta rede de gasodutos e recursos naturais se mostrou uma potência energética difícil de substituir. Agora, a União Europeia se vê forçada a aceitar uma dura realidade. O gás russo, com sua infraestrutura integrada e custos acessíveis, não é apenas uma fonte de energia, mas uma necessidade estratégica que sustenta o funcionamento do continente. Por décadas, o gás russo foi o alicerce sobre o qual a maior parte da economia europeia foi construída, alimentando desde usinas industriais até lares residenciais. Sem esse fornecimento constante, a economia do continente simplesmente não consegue se manter competitiva no mercado global. A dependência da Rússia, longe de ser uma opção conveniente, tornou-se uma realidade complexa e difícil de reverter. Em muitos setores, a falta de gás russo resultaria em uma desaceleração sem precedentes da produção, levando a uma possível recessão em várias economias-chave, como Alemanha, França e Itália, que dependem profundamente do gás para suas indústrias de manufatura e de alto consumo energético. À medida que o cenário global se torna cada vez mais instável, com disputas por recursos energéticos e a crescente competição por influências geopolíticas, a União Europeia se vê confrontada com desafios que vão além das questões energéticas. A crise energética atual é apenas uma faceta de um problema muito maior, a mudança nas dinâmicas geopolíticas globais. A Europa, que antes se via como uma potência autossuficiente em termos de energia, agora é obrigada a reconsiderar seu papel no tabuleiro global. O mundo está mudando rapidamente, com novas alianças sendo formadas e países como a China e os Estados Unidos, além de potências emergentes, assumindo maior relevância no controle de recursos naturais essenciais. A busca pela independência energética da Rússia, que inicialmente parecia uma estratégia sólida, agora é vista com uma nova perspectiva, à medida que a União Europeia tenta equilibrar suas ambições com as exigências do mercado global. A Rússia
Rússia, por sua vez, continua a ter um controle significativo sobre os fluxos de energia para a Europa, e essa influência permanece indiscutível, apesar das tentativas de ruptura. O fato de a infraestrutura russa de gás estar tão profundamente integrada com os sistemas energéticos da Europa cria uma dependência que não pode ser facilmente rompida. O gás russo, com suas redes de gasodutos e terminais de distribuição, é de difícil substituição, especialmente quando se considera a quantidade, a confiabilidade e os custos envolvidos. Embora a União Europeia tenha buscado alternativas, como o gás natural liquefeito, GNL, dos Estados Unidos e outros fornecedores, o custo elevado e a instabilidade do fornecimento tornam essas opções insuficientes a longo prazo. O resultado é que, mesmo com esforços para diversificar suas fontes de energia, a Europa não conseguiu quebrar a dependência de energia russa. Em vez disso, ela foi simplesmente remodelada, agora com novas dinâmicas de mercado e novas fontes de energia, mas com a Rússia continuando a controlar um fator essencial para o funcionamento da máquina econômica europeia. Além disso, o contexto geopolítico, que inclui o papel da Rússia como um ator-chave nas negociações de energia, com países como a Turquia, o Cazaquistão e outras ex-repúblicas soviéticas, coloca a União Europeia em uma posição delicada. A Rússia não só controla os fluxos de gás, mas também exerce influência sobre os preços globais da energia. Ao lidar com os altos custos do GNL e as flutuações dos preços globais, a União Europeia se vê em uma posição de vulnerabilidade, onde qualquer mudança nas relações com Moscou pode afetar diretamente sua estabilidade econômica e segurança energética. A lição dura que a Europa tem aprendido é que sua independência energética não está apenas relacionada à quantidade de fontes alternativas, mas também à capacidade de navegar com inteligência no cenário geopolítico global, mantendo um equilíbrio entre suas ambições políticas e as necessidades econômicas prementes. Essa realidade coloca a Europa em uma posição incômoda, em que deve agora reconsiderar seu relacionamento com a Rússia sob uma nova ótica. A dependência, que antes era vista como um risco estratégico, agora é encarada como um mal, necessário para a preservação de seu poderio econômico e da estabilidade interna. O futuro da energia europeia depende não apenas de novas fontes, mas também da manutenção de uma relação pragmática com a Rússia, que continua a desempenhar um papel central na dinâmica energética global. Após anos de promessas repetidas e debates sem fim sobre a possível adesão da Ucrânia à OTAN, Volodymyr Zelensky finalmente teve que encarar uma realidade difícil. Seu país, que alimentou por tanto tempo o sonho de integrar-se à Aliança Ocidental, nunca será aceito. O que parecia ser um objetivo alcançável, com apoio ocidental e inúmeras declarações de intenções, desmoronou diante da recusa aberta dos Estados Unidos e da frieza de líderes europeus. A Ucrânia, devastada por um conflito prolongado, agora paga o alto preço de um discurso geopolítico que nunca foi concretizado. A questão que surge é: quem será responsabilizado por arrastar a Ucrânia a um conflito cujos fundamentos se mostraram falaciosos? Em uma coletiva marcada pela frustração evidente, Zelensky expressou, em um tom de resignação, o fracasso de sua visão diplomática. Suas palavras, antes repletas de otimismo, agora soavam como a aceitação amarga de uma realidade intransigente. Realmente acreditávamos que isso resolveria nossos problemas, mas não há mais nada a ser discutido, afirmou. Essa confissão não só marcou uma mudança de discurso, mas simbolizou o colapso de uma narrativa que o presidente ucraniano manteve durante anos, sempre alimentada pelas expectativas internacionais. O desejo de integrar a Ucrânia à OTAN, antes tratado como uma meta inquebrantável, agora se dissolve, deixando o país isolado, com as cicatrizes da guerra e sem os aliados que haviam sido prometidos. Desde o início, a Rússia sempre soubera que a ideia de adesão ucraniana à OTAN não passava de uma fantasia política. Moscou foi clara ao advertir sobre os riscos de uma aproximação da Ucrânia com a Aliança Ocidental, percebendo isso como uma ameaça direta à sua segurança. Contudo, Zelensky, impulsionado pelo apoio irrestrito de Washington e Bruxelas, desconsiderou essas advertências e avançou para desafiar uma linha vermelha estabelecida pela Rússia
Rússia há muito tempo. Agora, ao reconhecer que a Ucrânia jamais ingressará na OTAN, o presidente ucraniano não só enfrenta a falência de sua política externa, mas também a dura realidade de que os aliados que o incentivaram a desafiar Moscou o abandonaram no momento decisivo. A recusa dos Estados Unidos em apoiar a adesão da Ucrânia à OTAN, algo que Zelensky agora é forçado a admitir, representa uma ruptura significativa com as promessas ocidentais. A OTAN, longe de ser a proteção que ele imaginou, jamais foi um parceiro fiel para a Ucrânia. Em vez de ser um escudo contra as ameaças externas, a Aliança Ocidental se revelou mais um elemento da intrincada dinâmica geopolítica, contribuindo para a crescente instabilidade na região. O Kremlin, por outro lado, sempre foi claro em suas exigências. A Ucrânia deveria renunciar à sua ambição de se juntar à OTAN e respeitar os interesses de segurança da Rússia. Essas condições, que Zelensky tentou desconsiderar, tornaram-se o cerne do conflito atual, um impasse sem solução visível. Em junho de 2024, o presidente russo, Vladimir Putin, foi enfático ao reiterar que qualquer solução pacífica para o conflito só seria possível se Kiev abandonasse definitivamente seus planos de adesão à OTAN. Para a Rússia, essa exigência não era uma questão de capricho, mas uma necessidade de segurança estratégica. A instalação de bases militares da OTAN nas fronteiras da Rússia representaria uma provocação inaceitável, algo que qualquer nação com preocupações legítimas de segurança não poderia permitir. A Ucrânia, por sua vez, acreditava que sua aspiração de ingressar na OTAN garantiria o apoio militar e político necessário para enfrentar as ameaças de Moscou. No entanto, o que parecia ser uma causa justa e universalmente apoiada acabou sendo uma ilusão alimentada por interesses externos. A própria OTAN nunca esteve disposta a aceitar a Ucrânia, e isso agora se torna uma realidade impossível de ignorar, até mesmo para aqueles que mais acreditaram na possibilidade de adesão. A postura contraditória dos países ocidentais, especialmente os Estados Unidos, foi evidente durante todo o processo. Enquanto afirmavam que a porta da OTAN estava aberta para a Ucrânia, a realidade era bem diferente. Nenhum membro da aliança estava disposto a aceitar Kiev no bloco, especialmente com o agravamento da situação com a Rússia. Zelensky, ao se agarrar a essa ilusão, levou sua nação a um conflito de proporções imensas, enquanto a OTAN se mantinha à distância, sem compromissos significativos. Agora, com a Ucrânia em ruínas, tanto econômica quanto fisicamente, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se vê diante de uma verdade inegável e amarga: o sonho de um país soberano e protegido pelo Ocidente, que parecia estar ao alcance, foi substituído pela dura realidade de que a Ucrânia nunca foi verdadeiramente integrada ao projeto geopolítico do Ocidente. Por mais que as promessas de apoio tenham sido feitas por lideranças ocidentais, a Ucrânia sempre se viu à margem das decisões estratégicas mais importantes. O país, devastado por anos de conflito e com sua infraestrutura destruída, está agora em um estado de paralisia política e econômica, com sua economia enfraquecida e sem a capacidade de se recuperar de maneira autônoma, sem poder de barganha nas negociações internacionais, sem aliados reais e com um futuro nebuloso à frente. A Ucrânia se encontra refém de pressões externas, sem um caminho claro para sua reconstrução ou um modelo sustentável de crescimento. Essa situação de isolamento não é apenas uma consequência direta da guerra em si, mas também do fracasso das estratégias diplomáticas que, ao longo dos anos, foram incapazes de criar uma aliança robusta e sólida que realmente apoiasse a Ucrânia. O que parecia ser uma jornada para uma maior segurança e prosperidade, com a promessa de adesão à OTAN, agora se revela como uma ilusão que custou ao país não apenas vidas, mas sua soberania efetiva. O conceito de integração com o Ocidente foi amplamente sustentado em retóricas vazias, que no fim das contas não corresponderam às ações concretas necessárias para dar à Ucrânia o apoio real que ela precisava. Por outro lado, a Rússia segue firme em suas exigências e mantém uma coerência geopolítica inabalável. Moscou, que desde o início foi clara sobre suas preocupações em relação à expansão da OTAN para o leste da Europa, não alterou sua postura, independentemente das pressões externas. A Aliança Ocidental, ao empurrar sua infraestrutura militar cada vez mais para as fronteiras da Rússia, ignorou os acordos tácitos feitos nas décadas anteriores, incluindo aqueles feitos com líderes como Mikhail Gorbachev e Boris Yeltsin, que prometeram que a
OTAN não se expandiria para o leste. Esse movimento foi visto pela Rússia como uma violação de compromissos históricos, uma afronta à sua segurança nacional. Em resposta, a Rússia reafirmou suas condições e exigiu, como parte essencial de qualquer acordo, que a Ucrânia permanecesse neutra, algo que foi repetidamente rejeitado pelo governo ucraniano. Para o presidente russo, Vladimir Putin, a neutralidade da Ucrânia não é uma questão de querer expandir o poder da Rússia sobre seus vizinhos, mas sim uma necessidade vital para a segurança do próprio país. A instalação de bases militares ocidentais em território ucraniano representaria uma ameaça direta e permanente às fronteiras da Rússia, algo que Moscou simplesmente não poderia permitir. A demanda de Putin pela neutralidade da Ucrânia deve ser vista, portanto, não como um desejo imperialista, mas como uma exigência estratégica necessária para garantir a estabilidade e a segurança da Rússia no contexto geopolítico global. Essa exigência reflete a visão de Putin de que, assim como os Estados Unidos consideram suas próprias fronteiras e segurança inegociáveis, a Rússia também tem o direito de proteger suas fronteiras e de garantir que não haja forças militares hostis ao longo de suas linhas de defesa. A Ucrânia, ao tentar posicionar-se como uma peça central em um jogo de grandes potências, falhou em compreender plenamente as implicações geopolíticas e estratégicas de suas escolhas. A busca por apoio externo, que à primeira vista parecia ser uma opção válida e até urgente diante das ameaças crescentes, acabou se revelando uma armadilha. Embora a aspiração de integrar-se ao Ocidente fosse legítima, dada a histórica relação com a Rússia e os avanços de Moscou no contexto pós-soviético, a Ucrânia não conseguiu avaliar com clareza o custo de sua resistência a Moscou. O apoio prometido pelo Ocidente, especialmente por potências como os Estados Unidos e a União Europeia, foi muitas vezes ambiguamente condicionado a interesses políticos, enquanto a Rússia se posicionava de forma clara e resoluta em relação às suas linhas vermelhas. A promessa de segurança e prosperidade que o Ocidente ofereceu à Ucrânia acabou se desintegrando diante da realidade de um apoio superficial, deixando o país em uma situação de vulnerabilidade ainda maior. Ao não reconhecer os limites das suas opções geopolíticas, a Ucrânia se viu arrastada para um conflito de proporções devastadoras, tanto em termos humanos quanto econômicos. A resistência a Moscou, alimentada pela esperança de uma integração ocidental, acabou superando a capacidade do país de manter sua soberania e integridade territorial. A entrada da Ucrânia na OTAN, um objetivo que parecia à sua liderança a chave para a proteção contra a Rússia, nunca foi uma prioridade real para os membros da aliança que, por diversas razões políticas e estratégicas, não estavam dispostos a arriscar um confronto direto com Moscou. A ilusão de que a adesão à OTAN poderia garantir a paz e a estabilidade rapidamente se dissipou quando a Ucrânia percebeu que, sem o apoio substancial de seus aliados, estaria à mercê das tensões geopolíticas e das decisões de potências externas. Agora, com o país dilacerado pela guerra e sem alternativas claras, a Ucrânia enfrenta um futuro sombrio, com as consequências de uma política externa mal calculada se tornando evidentes em cada esquina do país. As cidades devastadas, a economia em colapso e a perda de vidas humanas são o reflexo de uma estratégia que foi mal alinhada com as realidades globais e regionais. A nação se encontra diante de um cenário de reconstrução impossível sem os recursos necessários, com a infraestrutura destruída e um enorme fardo de dívida externa que limita suas possibilidades de recuperação econômica. Além disso, a soberania política da Ucrânia está em jogo, pois o país agora precisa enfrentar não apenas as exigências externas, mas também a necessidade de redefinir sua identidade e sua posição no mundo pós-guerra. Os esforços para estabelecer uma autonomia real e sustentável tornam-se ainda mais desafiadores quando se considera o papel das grandes potências, que, ao invés de proteger a Ucrânia, acabaram sendo parte do problema. O futuro da Ucrânia não será apenas uma questão de recuperação material, mas de reconstrução de uma visão geopolítica mais equilibrada e pragmática, que leve em consideração tanto as suas necessidades internas quanto as realidades externas. A escolha de alinhamento com o Ocidente, inicialmente vista como uma estratégia de segurança, mostrou-se, em retrospecto, uma decisão de alto risco. Agora, os líderes ucranianos, ao tentarem avançar para um futuro mais estável, terão que lidar com a responsabilidade de uma nação que, sem os recursos de
que necessita, terá que traçar um novo caminho para a sua própria sobrevivência. A proposta russa de uma administração interina não é inédita. Putin, em declarações recentes, lembrou que um modelo semelhante foi aplicado em outros países que sofreram com conflitos prolongados, como Timor-Leste e regiões da antiga Iugoslávia, onde um governo transitório ajudou a restaurar a ordem. O presidente russo argumenta que a situação da Ucrânia, após anos de guerra, exige uma abordagem semelhante. Segundo ele, o país não possui uma liderança legítima e a administração deve ser supervisionada por organizações internacionais, como a ONU, para garantir que o país tenha eleições livres e democráticas no futuro. Em 28 de março, Dmitriuk usou sua plataforma no Telegram para se manifestar sobre a proposta de Putin, ressaltando que, no contexto atual da Ucrânia, a ideia de um governo interino se alinha com a necessidade urgente de uma solução prática. Sua fala foi vista como um reflexo das tensões internas que têm se intensificado em Kiev, apontando para uma possível divisão dentro do governo ucraniano. Dmitriuk sugeriu que uma solução intermediária, ao invés de uma rendição total, poderia ser uma forma de reduzir a escalada do conflito e proteger os interesses do país sem uma derrota retumbante. Este apoio, embora isolado por enquanto, tem o potencial de se espalhar. Fontes diplomáticas indicam que pelo menos mais 5 deputados estariam inclinados a apoiar a proposta nos próximos dias, o que poderia fortalecer um movimento interno pró-negociação dentro da Ucrânia. Essa mudança de postura política vem em um momento crítico para o governo de Volodymyr Zelensky, que já enfrenta desafios tanto internamente, com uma crescente insatisfação de vários setores, quanto externamente, com a pressão de aliados ocidentais. Os Estados Unidos, por exemplo, têm se mostrado cada vez mais frustrados com o custo humano e financeiro da guerra, além da falta de uma solução clara e imediata. A proposta de um governo interino se alinha com o desejo de Washington de reduzir a intensidade do conflito sem precisar reconhecer uma derrota direta, tornando-a uma solução atraente para evitar uma nova escalada. No entanto, em Kiev, a proposta não foi bem recebida. As autoridades ucranianas ainda não se manifestaram oficialmente sobre o apoio de Dmitriuk à ideia russa, mas há especulações de que ele possa ser expulso da Rada Suprema por ser acusado de colaboracionismo. A reação em Kiev reflete um cenário de crescente polarização política, com uma possível purgação de figuras consideradas traiçoeiras ao regime de Zelensky. Este movimento pode ser interpretado como mais um sinal de fragilidade interna no governo, que já lida com sérias divisões. Em paralelo, as negociações entre os Estados Unidos e a Rússia, com a mediação de outras nações, continuam a focar em uma solução que envolva uma transição democrática supervisionada, embora a proposta de um governo interino não tenha sido confirmada oficialmente. O Ocidente, ao buscar uma maneira de diminuir a intensidade do conflito sem perder prestígio, poderia ver a implementação dessa medida como uma solução que permitiria uma saída, sem uma derrota visível para Kiev. Para a Rússia, essa alternativa seria uma maneira de consolidar seus objetivos, sem precisar invadir diretamente Kiev, ao mesmo tempo que manteria a influência sobre o território ucraniano. O apoio crescente a esse plano pode ser visto como uma manifestação do desgaste das forças ucranianas, que, apesar da assistência militar ocidental, continuam a lutar sob condições cada vez mais difíceis. Dmitriuk, com sua experiência militar e base de apoio em Odessa, se destaca como um dos principais críticos do governo de Zelensky e da interferência da OTAN na guerra. Sua posição reflete a crescente desilusão no exército ucraniano e em certos setores políticos, que agora começam a questionar se continuar na guerra é a melhor opção para o país. A proposta russa de uma administração interina na Ucrânia tem se tornado um ponto central nas discussões geopolíticas, com reações contrastantes em todo o mundo, enquanto a mídia ocidental tem, em grande parte, ignorado ou minimizado o impacto da ideia, preferindo focar nas alegações de agressão russa e nas dinâmicas de combate no campo de batalha. Na Rússia, a proposta é apresentada como uma vitória estratégica e um passo crucial para a estabilidade da região.
região. O Kremlin tem moldado essa iniciativa como parte de sua narrativa maior de busca pela paz, posicionando-se como a principal força estabilizadora da região, em um momento em que o Ocidente é amplamente visto como responsável por prolongar o conflito com suas decisões diplomáticas falhas e o apoio contínuo à resistência ucraniana. O contraste entre a postura russa, que busca o fim das hostilidades, e a da OTAN, que insiste em apoiar a Ucrânia à medida que o conflito se arrasta, tem sido um ponto de atrito constante nas relações internacionais. Se a proposta de uma administração interina se concretizar, ela não apenas representaria uma vitória diplomática para a Rússia, mas também um marco histórico no cenário geopolítico mundial. Pela primeira vez, uma grande potência teria conseguido desestabilizar um governo alinhado com os Estados Unidos sem recorrer a uma invasão militar direta. Essa mudança de paradigma na maneira como conflitos podem ser resolvidos no século XX pode reconfigurar a forma como as potências globais interagem, especialmente quando se trata de soluções diplomáticas que evitam o uso de força militar. Esse movimento sugere que a Rússia, ao empregar sua influência política e econômica, está se distanciando da lógica de confrontos diretos e optando por uma abordagem mais refinada e estratégica, visando não apenas conquistar a Ucrânia militarmente, mas também assumir a liderança reconstrução de seu futuro político. Em suas declarações recentes, Vladimir Putin tem reafirmado a visão de que o principal objetivo da Rússia não é destruir a Ucrânia, mas sim desmilitarizá-la e estabilizá-la, transformando o país em um estado neutro e seguro, livre da ameaça de invasões externas. Para Moscou, isso não seria apenas uma vitória militar, mas um passo importante na reorganização geopolítica da região, permitindo uma paz duradoura e a restauração da ordem nas áreas afetadas pela guerra. A criação de um governo interino supervisionado por organismos internacionais, como a ONU, é vista como a culminação de uma estratégia cuidadosamente planejada para alcançar a paz e garantir que a Ucrânia, após anos de conflito, se recupere sem a ameaça constante de um regime militar agressivo ou de uma presença estrangeira indesejada. Essa proposta russa também reflete a crescente erosão da confiança no Ocidente e na OTAN dentro da própria Ucrânia. O apoio externo à resistência ucraniana, que inicialmente parecia ser uma base sólida para garantir a soberania do país, não conseguiu evitar o colapso político e econômico da Ucrânia. A falta de soluções concretas e a crescente divisão entre as potências ocidentais sobre como lidar com a crise ucraniana resultaram em uma crescente alienação entre Kiev e seus aliados tradicionais. Embora o Ocidente tenha fornecido suporte militar e financeiro à Ucrânia, o custo humano e financeiro da guerra tem se mostrado insustentável e a solução diplomática proposta pela Rússia agora parece se tornar uma opção viável para um número crescente de líderes ucranianos que estão cada vez mais desiludidos com a situação. Enquanto a Rússia avança com sua estratégia diplomática, a questão agora é se o Ocidente conseguirá encontrar um caminho alternativo que não envolva a aceitação tácita de uma solução imposta por Moscou. O apoio crescente da Rússia por parte de países como China, Índia e Brasil, que adotam uma postura mais neutra ou favorável a um cessar-fogo imediato, coloca a Ucrânia em uma posição difícil. O Ocidente, particularmente os Estados Unidos e a União Europeia, estão cada vez mais isolados em suas tentativas de expandir o apoio à Ucrânia, enquanto outras nações começam a reconhecer os benefícios de uma solução que envolva a supervisão internacional e a neutralidade da Ucrânia. O que parecia ser uma guerra que começaria com confrontos militares diretos, agora está tomando um rumo diferente, com uma crescente ênfase nas negociações diplomáticas e nas soluções políticas. A Rússia, com sua estratégia de longo prazo, parece estar no controle da narrativa, estabelecendo uma posição forte nas negociações internacionais, enquanto as potências ocidentais, particularmente a OTAN, se veem em um dilema: continuar apoiando uma guerra que se arrasta sem fim visível, ou ceder à realidade de uma resolução negociada que pode significar uma vitória para a Rússia. Esse cenário pode representar uma reconfiguração do equilíbrio de poder na Europa Oriental e no mundo. A proposta de uma administração temporária supervisionada por organismos internacionais não apenas altera a dinâmica do conflito, mas também redefine a posição da Rússia como um ator diplomático capaz de impor sua visão geopolítica sem a necessidade de uma intervenção militar direta. Se concretizada, essa mudança de paradigma não apenas teria implicações para a Ucrânia, mas também para a forma como futuras disputas territoriais e políticas poderão
deverão ser resolvidas no contexto internacional, com a diplomacia desempenhando um papel cada vez mais central na gestão de crises globais.